Muito bom dia, muito bom dia, muito bom dia. Estamos aí com mais um Café com o Pastor. Hoje o pastor Anselmo aqui presente conosco nesta manhã, aqui na padaria Vitapão, esse lugar maravilhoso, aqui na Vila Pisa, padaria Vitapão, aqui do nosso querido irmão Daniel, que é proprietário aqui. Hoje o Café com o Pastor bateu um papo, conhecer um pouco da vida do pastor Anselmo, os trabalhos dele, a comissão de pastores, que ele é líder aqui em Limeira, como é que está caminhando. Precisa conhecer a trajetória, talvez você não conheça o pastor Anselmo, né? Hoje você vai conhecer, vai saber a trajetória dele e como é que é, quando ele veio, formação ministerial do pastor Anselmo. E é um prazer estar com vocês aqui nesta manhã. Pastor Anselmo, muito bom dia. Bom dia, querido. Um prazer estar aqui com você também, né? E vamos lá, né? Vamos fazer um bate-bola interessante aqui e nos fazer conhecido. E eu acho interessante esse clima aqui porque fica informal, né? Eu não gosto muito daquela coisa muito também paletó e gravata, né? A Bíblia aberta no centro da mesa, né? E aquela conversa engessada, né? Eu acho que assim a coisa flui melhor, né? É mais interessante, você tem a oportunidade de fato mostrar quem você é e não pintar um quadro, né? Eu tenho inclusive muita dificuldade com isso. Eu sou péssimo ator, né? Eu normalmente costumo me mostrar, algumas pessoas dizem que até mais do que eu deveria. Mas eu tô com 59 anos, eu acho difícil novo mudar ainda, daqui para frente, né? Novo também, ainda 59 é novo. Pastor Anselmo, então vamos lá. O senhor nascido em qual cidade? Eu sou nascido em Niterói. Niterói é a cidade, é a cidade vizinha à capital do Rio de Janeiro, né? A gente costuma dizer que o que separa a gente ali é uma poça. É como os cariocas se referem à Baía de Guanabara, né? Eu estou do outro lado da poça, quer dizer que eu estou em Niterói. Olha que maravilha! O senhor nasceu em Niterói, né, no Rio de Janeiro, e a formação pastoral do senhor, como é que foi essa conversão, esse encontro com Jesus? Como é que o senhor tem muita experiência para contar nessa idade que o senhor, né? Tenho. Experiência ministerial. Não, querido, eu sou filho, né, nascido em um lar presbiteriano. Presbiteriano. Né? Pai, mãe, avós, tios, né? Então as minhas primeiras lembranças são da escola dominical na IPB, a Igreja Presbiteriana Brasileira, quer dizer, a tradicional, né? Sim. E eu fui nessa toada aí até os meus 11, 12 anos de idade, na Igreja Presbiteriana. E com muito pouca idade, eu tive a infelicidade de me desviar. Né? Eu sou de uma família de 4 irmãos, tem um mais velho, que hoje é pastor também, ele é pastor congregacional. Depois tem eu e depois tem um casal de gêmeos, né? Então, com 12 anos, eu me desviei, saí da igreja. E eu vou tentar ser breve aqui para não ficar uma coisa muito extensa, né? Porque se eu fosse contar só essa história aí com pormenores, a gente ia ter que almoçar aqui na padaria, né? Nessa minha saída, eu ingressei nas drogas, né? Eu usei drogas dos meus 12 até os meus 18 anos de idade. Com 16 anos de idade, eu era dono de 18 bocas de fumo no Rio de Janeiro. Andava armado, tem tiro na cabeça, facada nas costas, tiro na perna. Eu era um anjo de pessoa. É uma benção. E com 18 para 19 anos, eu cheguei numa encruzilhada, né? Ou eu parava, ou eu morria. Não tinha outro destino, né? Eu aprontava muito, não vou entrar em pormenores aqui. Né? Se tem uma coisa que eu não gosto, são de testemunhos, né? O cara que fala mais do passado dele do que do presente de glória, né? Então, nesse meu passado, chegou num ponto que não tinha jeito, né? E aí meu pai, né, foi procurado por um delegado de polícia, amigo da família, e contou a real pro meu pai. Falou assim, você dá um jeito de sumir com o seu filho ou ele não vai passar dessa semana. Meu pai encontrou na cidade de Niterói, no bairro chamado Ingá, um centro de recuperação, desses que existem ainda até hoje. Limeira tem vários aqui, né? E arrumou uma vaga para mim e o presidente desse centro de recuperação, eu já não tenho contato com ele há muito tempo, creio que já é falecido, pastor José Lúcio de Oliveira Campos. Ele era um pastor batista tradicional,
E eu não lembro a data, evidentemente, tem muito tempo, mas eu lembro o dia da semana. Era uma quarta-feira à noite, chovia, era inverno, junho ou julho, não me recordo. Eu cheguei nesse local, né? E, na verdade, eu fui para esse lugar, eu não fui para parar, né? Eu fui para me esconder. Na minha cabeça, o plano já estava formado, né? Eu vou, fico aqui uns 3, 4 meses. Nesse período, a poeira dá uma sentada, eu saio e volto para os negócios. Né? Chamava aquilo de negócio, né? E já na primeira semana eu fui alcançado nesse lugar pelo Espírito Santo, né? Aquilo que eu tinha vivido no passado era criação, não tinha nenhum efeito prático na minha vida, né? Mas me remetia a boas lembranças, né? E ali eu tive um encontro com Cristo. Para abreviar a história, né? Eu fiquei 3 anos e meio nesse centro de recuperação, cheguei a ser diretor desse centro de recuperação. Nesse período, um tempo depois, eu concluí o meu seminário, Seminário Batista tradicional, lá em São Francisco Xavier, chama Betel o nome do seminário, eu creio que existe ainda até hoje. Depois disso, eu pastoreei durante 8 anos e meio, né? Igreja Batista. Depois tive um encontro. Como é que eu vou dizer, né? É ruim você falar dessa forma, porque dá a impressão que você está se posicionando como alguém que se tornou melhor do que as outras pessoas a partir daquela data. E não foi isso, eu tive apenas um encontro diferente com o Espírito Santo. Isso se deu na Igreja de Nova Vida, né? Eu cheguei a conviver com o bispo Roberto Macalister, e foi aonde eu tive a minha formação, que eu diria, né, que é uma formação mais pentecostal, porém moderada. Eu gosto de me colocar dessa forma, né? Na política, as pessoas falam de esquerda, centro-esquerda, centro-direita e direita. Então, digamos que eu sou um pentecostal moderado, né? De centro-direita, né? Não estou aqui criticando nenhuma vertente nem a outra, mas estou me posicionando como eu compreendo o pentecostalismo hoje, né? E em 2003 eu migrei para Limeira, e nem foi por conta de ministério, foi por conta de trabalho. Eu tinha 3 empresas no Rio de Janeiro ligadas ao comércio de semi-joias, né? Limeira, todo mundo sabe disso, né? É um polo produtor. Então eu vim para Limeira por conta dos negócios, né? Inclusive eu estava tão desgastado e tão cansado com essa questão da dependência química, muitos anos trabalhando nisso, né? São 36 anos até hoje de ministério, que eu pedi uma licença para Deus. Eu falei assim, eu quero dar um tempo com esse negócio, quero ficar no meu canto, né? Mas é difícil, né? Com 1 ano já estava envolvido com o ministério de novo, e estou aqui, né? Na cidade de Limeira. Completei agora em julho passado 19 anos, já casei meu filho mais velho aqui, né? Já tenho um neto aqui em Limeira. Há 5 meses atrás casei o meu filho caçula aqui em Limeira, e o meu do meio, há 2 anos atrás, ele fez o caminho de volta para o Rio de Janeiro. Hoje voltou a morar no Rio de Janeiro, está lá cuidando da vida dele. Que maravilha. É interessante que a maioria dos pastores que nós conversamos aqui, nós batemos um papo, e a maioria deles, a conversão funciona assim: eles nasceram na igreja, aí depois dá aquela volta no mundo, e depois eles retornam com uma eterna visita ele de uma maneira extraordinária, e eles voltam com um gás para servir a Deus com toda a sua força, né? A maioria dos pastores... Isso tem uma explicação bíblica, né? Onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Então, normalmente esses obreiros são mais dinâmicos, são mais fiéis, são mais atirados no ministério, porque eles entendem com uma clareza maior o que é o perdido, o que é a vida do perdido lá fora, sem Cristo, né? Então não é que são melhores do que ninguém, mas viveram uma experiência singular, né? E essa experiência usada por Deus faz o cara romper de uma forma diferente, né? E pastor Anselmo, e fora isso, além de só ter a experiência do seminário Betel, que é um seminário muito reconhecido, e também só teve a experiência de pregar evangelho no Rio de Janeiro, na época também que não era tão fácil igual hoje. Né? Eu sou do tempo que o cristão ainda era ridicularizado na rua, né? Era apontado. O adolescente, por exemplo, quando o adolescente que frequentava a igreja, ele tinha que se tornar quase que um 007, um agente secreto. Sim, Se descobrisse que ele era crente, ele era ridicularizado, até apanhava na escola. Eu peguei esse período, né?
Hoje virou até modinha, né? Dizer que é evangélico, né? Virou moda, né? Virou moda. Então, assim, é uma época que você pregar evangelho, você tem que viver realmente ele, né? Sim. Porque o que mais contava também era a sua história de vida também, né? O seu testemunho contava muito nessa época aí. E aí o senhor veio para Limeira, casou seus filhos aqui em Limeira, começou o ministério aqui em Limeira, era ministério, e hoje o senhor, além de ter o seu trabalho secular, né, que o senhor trabalha com semijoias, pelo que eu vi, né? Eu trabalho com semijoias, hoje quem cuida mais, na verdade, é minha esposa, meu filho e minha nora, e eu tenho uma agência de publicidade. Eu ajudo com a fábrica, mas não é a minha atividade principal, né? Minha atividade principal é a área de publicidade. Publicidade. Né? Que legal. E hoje o senhor veio para cá com esse trabalho todo, o senhor viu a necessidade de montar uma associação de pastores. Querido, essa é outra história singular. Eu vim do Rio de Janeiro de uma convivência, de um histórico muito saudável entre pastores, inclusive de denominações completamente diferentes. Né? No Rio de Janeiro tem várias associações e conselhos de pastores, né? Na minha época eu conhecia pelo menos 4 e era membro de uma delas. Então não existia essa dificuldade, por exemplo, de um pastor presbiteriano se relacionar, por exemplo, com um pastor assembleiano e um respeitando as individualidades e as peculiaridades da outra denominação. Quando eu cheguei em Limeira, eu tenho certeza que quem é de Limeira vai concordar comigo, eu me deparei com uma situação sui generis, eu nunca tinha visto isso. Né? Eu ouvia falar e não acreditava, de pastores que não falavam com outros pastores. Sim, de pastores que quando passavam um pelo outro na rua, desviavam o olhar para não ter que cumprimentar. Né? As igrejas eram, e em alguns casos ainda hoje, são tratadas como posse. Né? O pastor se refere ao povo como minhas ovelhas. Né? Ele não entendeu ainda que ele é mordomo. Sim. E dos ruins, né? É o servo infiel que se acha alguma coisa. E me deparei com essa situação e não tinha muito o que eu fazer. Né? O carioca já é meio mal visto, né? Aonde ele chega. Né? Aí você pega lá um carioca, baixinho, flamenguista, né? E tá feliz ultimamente? Afoito no que fala, não mede o que fala. Então, eu sabia que o meu espaço ele ia ser muito, muito restrito, né? O limeirense nascido aqui, né? Não sei se os irmãos são, eles são muito reservados, né? Muito na deles, né? O que salva Limeira são os imigrantes mesmo, né? Tem muito paranaense, tem muito mineiro, tem muito carioca, então eles dão um tempero, né? Porque o limeirense mesmo é mais fechado, é uma característica, não é um defeito, é uma característica do local, do interior do estado de São Paulo, né? Então o que acontece? Eu com 2 anos que eu estava aqui, eu recebi um convite para ir numa reunião de pastores. Quando aquele convite chegou, meu coração se encheu de alegria. Eu falei assim, caramba, tem alguém fazendo alguma coisa diferente nessa cidade, eu preciso lá ver o que é. E fui. Né? Tinha lá um grupo, não vou recordar exatamente, mas tinham lá uns 15, 17 pastores. Teve a primeira reunião, a segunda, a terceira, na quarta não foi mais ninguém. Acabou em 3 meses. Né? E aí, conheci muito pouca gente, voltei lá para minha vida, né? E aí passou mais um período, recebi um outro convite. E aí agora eu vou resumir essa história. De 2005 até 2015, início de 2015, eu participei, por isso que eu disse, você vai mudar a sua mente hoje com relação a isso. Eu participei de 5 tentativas de se formar um conselho de pastores nessa cidade. As 5 infrutíferas. A última, inclusive, não era nem chamado de conselho, não. Os caras queriam formar um sindicato de pastores. Cara, olha que louco, hein? E o cara que estava comandando era um sindicato, um presidente do sindicato dos caminhoneiros de Limeira. Não vou lembrar o nome dele agora, ele é ligado a uma igreja, não vou revelar nome aqui, que o objetivo não é esse. É uma coisa horrorosa, né? A primeira coisa que o cara fez quando terminou a reunião, ele pegou um taco de carnê de uma rifa e deu 10 carnezinhos para cada pastor vender a rifa de um carro, para levantar dinheiro para o sindicato. Então, essa última iniciativa foi a que demorou menos tempo, porque demorou uma reunião para acabar. Né? E aconteceu uma coisa boa nessa 5ª iniciativa que eu participei. Eu conheci ali naquele café
2 pastores. Pastor Vinícius, da Igreja Presbiteriana na Vila Rosália, meu amigo pessoal até hoje, às vezes viaja comigo, homem de Deus, sério. Estava lá também, a gente trocou ideia, né? E engraçado que a nossa amizade se deu por uma questão de futebol, de um ficar secando o outro, porque ele é vascaíno, né? Nossa. Graças a Deus que ele é vascaíno e eu sou flamenguês, que ele perde, toda discussão ele perde, né? Mas começou por causa disso, foi bom que estreitou. Mineiro, vascaíno, perdedor, olha que coisa, se estiver ouvindo isso vai ficar fulo da vida comigo. E conheci um outro pastor, piauiense, pastor Rilson, e ele costumava dizer assim, ó, Rilson com R. Ou seja, é um Rilson do Piauí mesmo, né? Não é um Rilson americano, né? O Rilson, na verdade, é com H, o dele era com R. Ele pastoreava uma igreja próxima da Unicamp, Igreja Batista do Calvário. Né? E ali sentamos, uma semana depois, os 3 para tomar um café, e os 2 começaram a insistir comigo. Falei, pastor, começa um trabalho, né? O senhor tem experiência lá. E eles ficaram naquela, começa, e os 2 me convenceram, né? Então, antes de fazer qualquer coisa, eu virei para ele e falei assim, ó, a gente precisa fazer o seguinte então, marcar um outro dia com mais tempo, porque eu quero pontuar e tentar entender por que essas 5 iniciativas deram errado. Porque senão a gente vai começar e a coisa vai dar errado de novo. Então, se a gente não entender a dinâmica, né, os porquês, né, a gente vai ter outro insucesso. Eu não quero carregar isso para a minha vida. Eu, quando pego uma coisa para fazer, eu pego para fazer, não pego para largar, né? Eu tenho poucos projetos na minha vida que eu precisei abandonar. Então, entre outras coisas, a gente identificou uma coisa em particular. Tinham outras, tá? Mas essa eu tenho certeza absoluta que foi determinante. Todas essas iniciativas tinham algo em comum. O cara que começou aquele projeto, ele tinha um projeto dele, político partidário, e ele não estava ali para formar uma associação de pastores, ele estava ali para arrumar cabo eleitoral para o projeto particular dele. Né? E uma coisa que eu costumo dizer, ó, eu conheço pastor baixo, alto, magro, gordo, negro, amarelo, eu conheço pastor de todo jeito. Você sabe um pastor que eu não conheci um até hoje? Eu não conheço pastor bobo. Não tem jeito, cara, porque senão o cara morre, né? Então, o que acontecia? Os pastores que estavam ali, com muito pouco tempo, os caras percebiam qual era a intenção do bonitão ali, né? E saía fora. Então, o primeiro cuidado que nós tivemos, e que eu bato, morro, não vou dizer mato, porque não, mas morro, para fazer valer isso na APEL até hoje. Isso é cláusula pétrea, registrada no nosso estatuto. Qualquer pastor, membro da APEL, que se candidate a um cargo eletivo, ele é sumariamente desligado da APEL. Ele não pode nem frequentar a reunião. Ah, pastor, mas isso é muito radical. É o que fez com que nós estivéssemos vivos há 7 anos. Ah, pastor, isso é muito duro. A gente está em pé 7 anos porque eu tenho sido duro com isso. Né? Então, mas o conselho é apolítico? Não, porque não existe isso. Né? O cara que fala que é apolítico, ele, na verdade, ele não sabe nem o que ele está falando. Né? Todo mundo tem vocação política, defende alguma coisa. Agora, no ambiente da APEL, não se trata de política partidária. Todas as vezes que o poder público de Limeira precisou da APEL, nós estávamos lá para ajudar. Agora, levantar bandeirinha de candidato, nunca. Colar plásticozinho no meu carro, você nunca vai ver. O dia que você vê, você pode ter certeza de uma coisa. Você diz, pastor Anselmo se desviou. Porque você não vai ver. Não vai ver. Né? Nessa última campanha, nós estávamos defendendo uma ideologia diferente, mas ainda assim, nas reuniões do conselho, isenção total. Então, por quê, querido? Isso é um princípio de respeito. Né? Eu tenho, na gestão passada, o meu vice-presidente, pastor Sami Anderson, ele era pastor na época da Igreja Presbiteriana Fundamentalista. Eu brincava com ele, o pastor Sami está aprendendo até a falar em línguas agora no conselho. E a convivência que nós temos no conselho hoje é esse tipo de convivência. Né? É uma convivência de respeito, é uma convivência de amizade. E nós precisávamos resgatar algumas coisas. Você quer ver uma coisa? Eu te falei que nós tivemos um período oficioso, né? Que não tinha CNPJ, não tinha nada. Por quê? Quando eu ia chamar um pastor, por exemplo, eu sentava aqui com o pastor Arcanjo.
Se eu falasse que era conselho de pastores, sabe o que ele fazia? Ele já dava 2 passos para trás. Eles eram exatamente como um irmão. Ninguém queria ouvir falar em café, em conselho. Então nós chamávamos, sabe de quê? De café da comunhão. E aquilo foi quebrando aquela resistência que existia e ainda existe. Né? Aquela desconfiança. Até que esse grupo, ele amadureceu, né? E ele percebeu que estava na hora de nós nos formalizarmos. Né? A gente, hoje nós somos a única associação de pastores legal na cidade. Né? Porque ilegal tem mais 2 que surgiram. Aí eu quero falar disso depois com o irmão. Então, queridos, olha que interessante, o que acontece. Quando você sabe o que você quer, quando você sabe aonde você quer chegar, e quando você sabe o que você precisa fazer para chegar, eu também quero um copinho, querido. O que você precisa fazer para chegar naquele objetivo, a tarefa, ela não se torna mais fácil, mas ela se torna realizável. O duro é quando você começa uma empreitada, você começa um projeto, mas você não sabe o que você quer. É como você começar uma casa e não ter um projeto. Né? Uma hora você vai chegar à conclusão que o quarto tem que virar banheiro, porque está no lugar errado. Né? Então, qualquer construtor de qualquer coisa, antes de começar, isso inclusive é bíblico, né? Qual o construtor, né, que empreende construir algo e antes não senta, né, verifica os custos, verifica o que ele vai precisar dispor para concluir aquilo ali, para depois começar. Quem não faz dessa forma vai parar no meio do caminho. Então, um testemunho disso, né? Eu sempre ouvi falar a respeito de alguns pastores da cidade, né? As pessoas falavam assim, não, esse pastor aqui nunca vai fazer parte da APEL. Né? Posso até citar nome de alguns, não tem problema. Por quê? Porque eram pastores que passaram por esse mesmo processos e tinham a mesma ideia do irmão, isso aí não rola nada, não vinga. Né? Abriu a Santa Ceia da APEL, vai ser na sede do Belém. Né? Quando alguém imaginou o pastor Levi envolvido com o trabalho de Conselho de Pastores em Limeira? Nunca ninguém. A nossa reunião de abertura, que é na última segunda-feira de janeiro, sabe onde vai ser? Na comunidade de Filadélfia. O bispo César é membro da APEL. Né? Quando isso aconteceu em Limeira? Então, o que é isso, querido? Eu estou citando nomes aqui porque isso mostra o quê? A seriedade de um trabalho. Esses pastores não estariam conosco se não vissem, e olha que todos observaram, né, de longe por um tempo, até que perceberam que se tratava de algo concreto, né, de algo sério, de algo que tem todo um projeto por trás. Né? Então, eu quero fazer uma pausa, senão eu falo sozinho, mas depois eu quero falar para você sobre esses degraus, né, que a gente vem escalando para chegar no objetivo que a gente tem. Né? Que eu não cheguei ainda e nem acho que eu vou chegar, né? Talvez outro depois de mim. Né? Não acho que vai ser comigo que a gente vai atingir isso aqui. É interessante o senhor falar, porque o senhor falou no começo que a resistência dos pastores de Limeira é muito grande. E eu conheço muitos pastores de várias denominações, tenho muita amizade com muitos pastores. Por exemplo, ontem me ligou o pastor da Assembleia de Deus do Belém, aqui do Santa Adélia, ontem eu conversei com ele. Eu vou lá na igreja dele no sábado, mexer no projetor dele, arrumar. Então, assim, eu tenho muita amizade com muitos pastores de Limeira. Eu não tenho essa dificuldade, dessa falta de... Mas eu vejo que tem essa resistência entre, você é pastor de uma denominação, eu sou de outra, a gente não pode tomar um café junto, a gente não pode... Porque senão, toda vez que a gente reúne, dá briga, né? Porque você defende a sua causa, eu defendo a minha causa. Isso é uma então, ignorância, né? A intenção desse café de pastores é essa, é mostrar que nós estamos... O nosso propósito é um só, nosso alvo é um só, é o reino dos céus. É ganhar almas para o reino dos céus. Esse é o nosso propósito. Se a gente ficar brigando entre nós, e o reino? Não tem... Perde sentido. Qual é a nossa função?
Então, quando se fala, o senhor fala de comissão de pastores, que eu falei que tem uma resistência, porque qual é o objetivo da comissão de pastor? Qual é o alvo da comissão de pastor? E como é que a comissão de pastores trabalha em cima de igreja grande, em cima de pastores que às vezes começaram agora e tem uma dificuldade para alavancar, uma dificuldade, porque tem pastor que começa o ministério agora e não sabe nada sobre lei, não sabe nada sobre ministério, não sabe nada como formar uma igreja, como levantar ministérios dentro da igreja, não sabe nada. E como é que ele faz? Vai fazer parte da comissão de pastores. Aí ele faz parte pensando que a comissão vai ajudá-lo nesse quesito. E aí vira política, vira um monte de outras coisas e menos ajudar a pessoa que precisa. Então, é isso que eu queria entender. Qual é a finalidade da comissão de pastor? Então, querido, vamos lá, porque aqui ó, o teu conceito vai mudar hoje e vai ser a partir de agora, tá? Primeira coisa, a gente identificou um problema. Qual era esse problema? Envolver política partidária dentro do conselho. Então isso está de fora e você pode ter certeza disso, que a gente tem inclusive casos, tá, de pastores que inclusive foram candidatos a prefeito no último pleito e que foram afastados. Voltaram depois que o pleito acabou. Sim. Então isso aí você pode ter certeza que isso é uma coisa que não se muda, tá? Até porque para mudar tem que mudar o estatuto. Enquanto eu estiver ali, não muda. Pastor, mas como que não muda? Não muda porque quem convoca reunião extraordinária para esse fim sou eu. Então, se eu souber que a finalidade é essa, eles não vão nem ter a oportunidade de tentar mudar, né? Porque essa reunião não vai ser marcada. Então, essa é uma questão. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu identifiquei, e eu tenho certeza que o senhor sabe disso. O que nós tínhamos em Limeira? Pastores que não se davam um com o outro. Tá? Agora vem cá. Como é que é o nome do irmão? Leonardo. Eu até então estou bem aqui com o Leonardo, de repente aparece uma rusga, eu não trato mais o Leonardo como meu igual, como meu irmão e nem ele. Isso acontece gratuitamente? Não. Houve o quê? Para que esse rompimento acontecesse? Houve um motivo. Sim. Ok? Então vamos lá, a gente conversou antes da câmera estar gravando sobre isso. O motivo dessas rusgas, via de regra, chama sabe o quê? Rebelião. O pastor não fala com o outro à toa. Olha só, não estou justificando, tá? Mas teve um motivo. Aquele pastor ali criou um motim dentro da minha igreja, arrancou povo, tomou congregação minha na calada da noite, promoveu divisão dentro da igreja. Limeira é uma cidade, olha só, queridos, o que eu estou falando com tristeza, mas porém com muita seriedade, tá? Eu vou te dar um número, talvez eu erre um pouquinho para mais ou um pouquinho para menos, mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos, triste, 90% das igrejas de Limeira são frutos de divisão ministerial. Ponto. Gente, peraí, que Deus é esse que eu digo servir? Que para me conquistar algo eu tenho que me apossar de algo que você construiu. Por que quem sai não sai sozinho? Por que quem sai não sai calado? O cara não sai sozinho nem calado, ele sai atirando, desmerecendo o líder, apontando falhas. Então, automaticamente, isso criou o quê? Ao longo aí de, talvez, de 50, 60, 70 anos. Se criou esse tipo de clima. Então, a primeira coisa que o conselho precisava era criar um ambiente mais harmonioso. Agora, esse ambiente mais harmonioso só é criado com quem quer, com quem tem um coração sensível, inclusive para perdoar quem promoveu esse tipo de coisa. Na primeira conversa que eu tive com um dos pastores dessas denominações maiores, a primeira coisa que esse pastor falou para mim é assim: pastor, mas como que eu vou sentar numa mesa e tomar café junto com um camarada que promoveu uma rebelião dentro da minha igreja? Eu falei assim: pastor, sendo maior do que ele. E sabe como você é maior do que ele? Não no sentido de ser maior, no sentido de orgulho, mas muito pelo contrário, no sentido de humildade. No sentido de fazer o quê? Fazer aquilo que Jesus nos ensinou. Né? Se Jesus manda a gente orar pelos nossos inimigos, espera aí. Então, esse tipo de resistência era a primeira que precisava ser quebrada. Agora, ela só vai ser quebrada no coração de quem se deixa tratar. Tem um monte aí que não quer saber do conselho, que não quer saber da associação. Por quê? Porque o coração está endurecido.
né? Ele não se perdoa e nem perdoa. E vários deles estão acontecendo, sabe o quê? Os irmãos observam isso aí, tem ministério morrendo todo dia em Limeira. Eu conheço ministérios aqui da cidade, gente que já esteve envolvida com o conselho, que o cara tinha 350 pessoas, de repente passou para 250, de repente passou para 100, abandonou o prédio onde está porque não dava conta de pagar e fechou. E não é um caso não, queridos. Agora vai ver a história do cara. Você sabe como que ele chegou naquelas 350 pessoas? Foi usurpando, não foi conquistando, foi tomando na marra. Então, você não pode, a Bíblia diz assim, ó, andarão dois juntos, se entre eles não houver acordo. Então, quem não está junto é porque é gente que não é afeita à reconciliação, que não quer o perdão, que não quer ser perdoado e nem quer perdoar, né? Então, esse é o primeiro degrau, não quero me ater muito aqui. Segundo, qual a coisa que eu identifiquei, e é lamentável, a maioria absoluta dos nossos pastores não tem formação acadêmica. O cara, falo isso com tristeza também, entendam bem, que eu não estou aqui desmerecendo ninguém não, porque todo mundo teve um motivo para chegar até aquela condição que eu considero lamentável, tá? E você sabe o que é mais lamentável? Não é ele que não sabe não, é eu que fui lá, botei a mão na cabeça dele e fiz dele um obreiro, um pastor. O cara aprendeu a falar meia dúzia de glória a Deus, aleluia, e decorou 2 versículos, é pastor. Peraí, gente, o que é isso? E o exemplo de vida e o mínimo de preparo. Então, o que eu percebi, querido, nisso, e esse é um outro objetivo que a gente tem trabalhado. Se o cara não tem, não adianta eu discriminar, não adianta eu rejeitar, não adianta eu pôr do lado. Sabe qual é a minha postura? É trazer para perto e ajudar. Agora, todos querem ser ajudados? Não. Deus só perdoa quem fala o quê? Me perdoe. Deus libera a graça dele para quem abre o seu coração. Eis que eu estou à porta aí e bato. Então é a mesma coisa, né? Eu entendo que o pastor precisa de ajuda, mas ele não quer. Ele se mantém, às vezes, numa postura até de orgulho, de arrogância, né? Então, a gente tem tentado, esse é o segundo degrau, ao longo do tempo, promover o quê? Condição do cara ter um mínimo de educação formal. Você quer ver uma coisa? Eu, quando eu estudei, eu era solteiro. Meu pai pagava meus livros. Eu estudei numa época que era complicado. Meu pai, para comprar livro para mim, ele fazia um carnê, é da época do carnê, que parecia um carnê de pagamento de financiamento de carro. Era uma bíblia. Eu tenho enciclopédia de livros até hoje que meu pai pagou em 36 vezes. Quando ele terminou de pagar, faltavam 12 meses para mim concluir o seminário. Então era difícil estudar. Todo dia saí de casa, pegava 2 ônibus para chegar no Rio de Janeiro, sentava numa cadeirinha igual essa aqui, de 7 horas da noite até as 10h30 da noite, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, de janeiro a novembro, por 4 anos. Você sabe quantos pastores hoje fazem isso? Não faz, querido. O cara quer fazer um curso online, sentado no ar-condicionado. Ok? Bacana, hoje tem muito recurso para isso, mas isso vai dar a devida formação que você precisa? Não vai, não vai. Então, pensa bem, se o cara quando era solteiro, ele tinha uma certa condição para fazer isso, ele não fez, ele vai fazer isso agora? Com esposa, filho, igreja, trabalho? Não vai, não vai. Né? Então, Oséias, né? O abençoado Oséias já dizia assim, há séculos atrás, o meu povo está sendo destruído. Por quê? O que a gente tem em muitos púlpitos hoje? Cego fazendo o quê? Guiando outros cegos. E quando um cego guia outro cego, o que acontece? Caem ambos no buraco. Então, querido, não adianta também a gente ficar falando e não ir para a prática. Né? Então, como que a gente tem tentado resolver isso? Primeira coisa, eu falei que eu era do ramo da publicidade. Nós temos hoje um portal de notícias, vou te mandar o link depois, tá? Chama Pel News. Não é um portal gospel, porque ele tem notícias de política, de religião, tem tudo. Esse portal está sendo desenhado, ele já está no ar para ser o maior portal de referência e de consulta na cidade de Limeira. E vai chegar lá. Você vai abrir, depois você vai ver como que está bonito, como que tá lindo aquilo ali. Aquilo ali é um trabalho de uma vida, dedicação pessoal minha, diária, para que aquilo ali funcione. Tá? Então, nesse portal, a gente vai ter vários cursos, a gente vai ter uma série de coisas para os pastores.
Mês passado, nós lançamos isso aqui, ó, que não é um livro, eu não gosto de chamar de livro, apesar do formato dele ser o formato de um livro, tá? Mas aqui nós temos um curso de capelanias e de juiz de paz, inclusive com questionário. Querido, é o suficiente? É lógico que não. Eu estou consciente que não. Mas eu posso falar uma coisa para você? 80% dos pastores não tem nem isso. Sim. Então vai ajudar de alguma forma? Vai. Aqui, além disso, nós temos um pouco da nossa história. Nós já recebemos pessoas aqui como Hernani Dias Lopes, pregou na nossa cerimônia de consagração da primeira diretoria. Então tem as fotos aqui dos nossos encontros e tem a história. Tudo isso que eu narrei tem aqui, né? Nós temos a chancela do pastor Edson Rebustini, pastor da Igreja Bíblica da Paz e presidente do Conselho Estadual. Hoje, sabe quantos conselhos juntos? 226 conselhos de pastores. Né? No ano passado, de 1.466 pastores que compõem as diretorias desses conselhos, foi separado uma comissão para acompanhar o pastor Edson Rebustini no Palácio do Planalto para um encontro com o atual presidente da República. 1.466 pastores. Desses 12 que foram separados, um deles que estava lá era o pastor Anselmo. E aqui para nós, não é pela cor dos meus olhos, não é pela minha formação, não é pela minha aparência, mas sabe por quê? Reconhecimento de trabalho bem feito. Tá? Tinham pastores lá muito mais importantes, de grandes ministérios, de conselhos grandes. Né? Semana que vem eu estou indo pregar no Conselho de Nova Odessa, estou levando esse mesmo projeto para eles. Já tem um encontro marcado com o pessoal de Piracicaba, para a mesma coisa, porque em alguns casos a mesma realidade de Limeira também, às vezes num número menor, mas acontece nessas cidades. Então, uma coisa que o pastor anseia e que ele não teve oportunidade, por exemplo, ele faz o curso dele, tem os questionários, depois de devidamente, esse aqui é de presente, tá? Para você. Obrigado. Depois de devidamente feitas as correções, ele recebe um certificado, né? Para ele botar lá na parede dele, o pastor gosta, né? Então deixa ele, né? Eu acho bacana também, né? Eu tenho alguns lá na minha parede. E ele recebe essa insígnia aqui do Copel, tá? Aqui tem a credencial dele. E aqui pode vir a inscrição ou de juiz de paz ou de capelão. Aí é uma escolha dele, não dá para escrever as duas coisas aqui. Então ele tem um documento reconhecido com o CNPJ, né? Volto a dizer, não é uma reunião de pastores aí que são mais afeitos à divisão, tem surgido outras aí, né? Então isso é uma coisa que eu queria falar aqui. Olha só, a Bíblia diz que quem comigo não ajunta faz o quê? Espalha, né? Sabe uma coisa que eu penso, querido? Imagine, pastor Arcanjo, se hoje o senhor sabe exatamente qual seria o dia da sua morte, tá? E digamos que esse dia vai ser amanhã, e o irmão precisa deixar uma mensagem para quem vai ficar. Eu penso que o senhor vai ser muito zeloso e muito cuidadoso com aquilo que o senhor vai falar. Concorda comigo? Então eu penso que Jesus fez a mesma coisa. Então, lá em João 17, na oração sacerdotal, Jesus sabia exatamente que depois dali ele ia para onde? Ele ia para a cruz. Então, ele fez a oração mais importante e as observações mais contundentes dele foram relacionadas, sabe a quê? À unidade. Versículo 21 ou 22, não me recordo agora, ele diz assim: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu somos um. E ele deu a motivação do porquê da preocupação dele com essa unidade. Ele disse assim, ó, sabe para quê? Que eles precisam ser um? Para que o mundo creia que o Senhor me enviaste. Mas peraí, que unidade é essa que a gente tem nessa cidade? O camarada, ao contrário de procurar o conselho de pastores que existe, regulamentado, ok? Com CNPJ funcionando, o cara resolve formar uma outra associação e pior, assediar pastores que são do conselho. Então, peraí,
Você me perdoe se eu estiver sendo muito radical, mas eu sou propenso a duvidar até da conversão de um sujeito desse. Porque quem quer a unidade do corpo de Cristo, busca a unidade. Quem quer a unidade da igreja, busca a unidade. Quem quer reconciliação entre os pastores, busca essa reconciliação. Quem quer amizade, faz sabe o quê? Senta aqui contigo para tomar café da manhã, né? E não é porque eu estou desocupado, é porque eu sei que isso é importante. Falei para o irmão ontem, não, eu vou estar lá. Né? Eu vou sair daqui, tem um sepultamento de um pastor do conselho que faleceu ontem. Eu vi, um dos pastores do conselho, anteontem, recebeu um telefonema desse pastor. Depois vou falar mais um pouquinho sobre ele. Ele falou assim, pastor, o senhor pode vir aqui em casa para a gente tomar um café? Aí o pastor esteve lá, pastor Adriano esteve na casa desse pastor, anteontem. Tomaram um café. Sabe o que aconteceu com esse pastor, que faleceu anteontem à noite? Abriu o coração, falou assim, tem um obreiro tomando uma igreja minha, tem um sobrinho meu de dentro da minha casa se rebelando contra mim, já tem uma semana que eu nem como e nem durmo direito por causa disso, começou a chorar. Sabe o que o pastor Adriano falou para ele? Ele falou assim, querido, se você não se cuidar, a igreja vai te matar. Se você não se cuidar, a igreja vai te matar. Isso eram 3 horas da tarde. Às 8 horas da noite, esse pastor infartou e morreu. O sepultamento dele vai ser lá no cemitério Parque, agora meio-dia. Então nós temos pastores hoje morrendo, sem ajuda. Essa é a terceira coisa que eu vou falar, né, sobre a ajuda que a gente dá. E sabe o que tem uns caras preocupados aqui? Em receber cesta básica de político para arrumar voto para político na cidade. Tem uma tal associação aí que recebeu, parece que 1.000 cesta básica para apoiar uma candidata da cidade. Isso é vergonhoso. Isso me causa espanto de ver que homens de Deus que deveriam estar pregando o evangelho e buscando a unidade, na verdade estão dividindo, sabe para quê? Em benefício próprio, com interesses próprios, pensando no seu próprio umbigo. Estão pensando na igreja, não. Estão pensando em pastor nenhum, não. Estão pensando em reino, não. Estão pensando no que vão conquistar no mundo terreno. Cargo na prefeitura, cargo comissionado, dinheiro, cesta básica. Os caras estão se vendendo por qualquer coisa, para qualquer um. Então, infelizmente, querido, isso é lamentável, mas acontece hoje na nossa cidade. E sabe por que alguns pastores, às vezes, até aparecem e somem? Porque eles sabem que se bater de frente comigo nessas questões, o cara não aguenta. Eu não tenho negócio de meia palavra, de ficar de muita... Eu falo já assim, se tem uma coisa que eu não tenho vocação é para político. Aliás, para política. O que eu tenho que falar, eu falo. Para mim, palavra de pastor é sim, sim. Aliás, palavra de homem, né? De pastor mais ainda. É sim, sim, não, não. O cara chega muito escorregadio, talvez, eu acho, vou pensar... Pode ser que sim, pode ser que não. Querido, eu não gosto desse tipo de conversa. Não vem com esse tipo de conversa que comigo não cola. Né? Minha esposa costuma usar um termo, e infelizmente eu acho que ela está certa. Ela fala assim, eu conheço 2 tipos de pessoas. Eu conheço pessoas que amam o meu marido e conheço pessoas que detestam o meu marido. Não conheço ninguém que goste dele mais ou menos. Porque vai ser exatamente assim, querido. Você vai me amar ou você não vai gostar de mim, porque o dia que eu tiver que falar alguma coisa, eu não vou mandar recado, eu vou chamar você e vou falar, entendeu? E a coisa vai ficar estreita, se você não tiver defesa para aquilo ali. Então, eu sou contundente com o que eu creio, e eu acho que eu tenho muito caráter de Cristo, que Jesus também era assim, não tinha negócio de nhenhenhé com ele, não. Quando ele pegava para dar, ele dava, como o pessoal costuma dizer aqui, ele dava no meio, não dava nas beiradas, não. Ele dava no meio. Ah, pastor, mas o senhor tem que ser grosso? Lógico que não, mas a verdade é a verdade. Nem sempre a verdade dá para ser falada de forma suave, sem contundência, até porque demonstra a precariedade com que de fato você defende aquilo ali. Então, se eu entendo que aquilo é verdade absoluta de Deus, eu vou falar com veemência e contundência. Agora vamos lá para a sua última dúvida, que vai cair a sua resistência hoje, tá? Nós temos dentro do conselho, além de tudo isso que eu te falei, nós temos um departamento jurídico, um advogado, com contador. Toda igreja que precisa de auxílio nessa área, ela tem dentro do conselho. Então só não recebe ajuda no conselho quem não pede. Eu não posso adivinhar, cara. Porque tem cara que fica ali sofrendo sozinho e não fala nada. Eu não tenho bola de
de cristal. Agora, na época da pandemia, eu consegui alguns empresários que investiram alguns recursos, eu paguei conta de luz, conta de água, ajudei em aluguel, em remédio, vários pastores. Sabe com quantos pastores eu fiz isso, pastor? Não posso te dizer. Sabe para quem eu fiz isso? Não posso dizer. Sabe quem sabe disso? Nem os membros da minha diretoria. Nem os membros da minha diretoria sabem quem foi ajudado com esses recursos. Quem foi, sabe que foi e de que forma que foi. Então, fazer a obra de Deus é muito simples. Volto lá, desde que você saiba aonde você quer chegar e o que você tem que fazer para chegar aonde você quer chegar. Se você tem isso muito claro, obstáculos vêm. Parece gente para te caluniar, para falar mal de você, para tentar tirar gente do conselho e levar lá para a associação no sei das quantas. Eu sou assediado, já teve gente na minha porta me oferecendo, um advogado de um partido me oferecendo um terreno aqui em Limeira de 500 metros quadrados. Na minha porta. Quem foi, querido? Né? Eu não tenho necessidade de contar uma história dessa para ninguém. Né? Então eu passo por uma série de coisas e sou bombardeado de um monte de formas. Agora, primeiro, eu sei quem eu sou. Eu sei para onde eu estou indo e eu sei o que eu tenho que fazer para chegar lá. A partir do momento que você tem isso muito claro, o vento bate para um lado, o vento bate para o outro e o seu barco continua como? No mesmo norte, na mesma direção. Né? O vento pode te jogar para um lado, te jogar para o outro, mas você encontra o caminho e vai. Então, esse é o pastor Anselmo, essa é a APEL, tem muito de mim ali dentro. Eu tenho uma diretoria sensacional, tá? Pastor Jonas, meu vice-presidente da igreja missionária, pastor Assis, pastor Kleber, pastor Lucas, eu tenho um pessoal junto comigo e todos eles têm uma cartilha. E a gente zela por essa cartilha. Essa cartilha, objetivo principal, promover a unidade de pastores. Hoje a gente tem uma unidade frágil, muito frágil, lamentavelmente. Mas temos. Quando é que você já viu o pastor assembleano pregando em igreja tradicional? Já acontece. E vice-versa. Né? Vou falar de mais uma coisa aqui, ó. Nós temos, para finalizar essa parte agora, uma coisa que muita gente não sabe, né? Hoje, se você quiser estudar direito, você tem uma bolsa de 50% na melhor universidade que existe na nossa reunião, a Unasp, Engenheiro Coelho. Nós temos parceria com a Unasp, parceria com o hotel, parceria com o colégio adventista, parceria com um monte de empresas. A gente tem um programa de parceria que ajuda os pastores. Tá? Então você vai ver isso lá no portal. A gente tem parceria até com empresa de açaí. O pastor vai lá tomar açaí com a família, tem desconto. Então, toda a minha experiência profissional na área de publicidade, o que eu estou fazendo? Eu estou trazendo para o seio do conselho. Então, eu acho que depois que a gente terminar, eu ainda vou me lembrar de mais uma dúzia de coisas, né? Que eu tenho certeza que nem vão precisar dela para mudar o teu ponto de vista. Sim. Então, querido, tem o que fazer, tem a forma certa de fazer. E tem quem quer fazer e tem quem não quer, quem só quer tumultuar. Infelizmente, é triste você falar isso se referindo às vezes a um pastor, sim, mas existem essas pessoas, né? E aqui para nós, elas sempre vão existir. Unanimidade você não vai ter nunca e nem em lugar algum. Agora, um testemunho, as principais denominações da cidade estão no conselho e não estão por acaso. Estão porque enxergaram um projeto, enxergaram algo diferente e principalmente enxergaram, sabe o quê? Seriedade na forma como as coisas são conduzidas. Então, querido, não existe motivo para você ter dúvida no seu coração. Agora, a gente também não pode ficar de fora avaliando, tem que pular no barco e ver como é que é o negócio. Você chegou no barco e viu que a coisa não é bem assim, né? Ninguém está lá preso, né? Então tem gente que vai e sai. Já teve pastor de igreja grande aqui que chegou, né? Na segunda reunião veio com filho. Aí virou para mim e falou assim, ó, pastor, eu quero apresentar meu filho aqui como candidato a vereador. Eu falei, o senhor não vai fazer isso. Ele, não, eu vou. Eu falei, não vai. Não, mas não vai, querido. E não vai mesmo. Eu pego lá 3, 4 caboclos pastor lá e boto ele para fora, mas não faz.
Mas não faz mesmo. Pensa num baixinho invocado, é esse aqui, cara. Sabe o que aconteceu? Ele ficou? Não. Agora, por que não ficou? Porque a APEL não presta? Ou porque as aspirações deles não encontraram amparo dentro da associação? Então não tem essa, cara. Você pode ser pastor da igreja que for, do tamanho que for. Ali dentro, você não vai fazer o que você quer da forma como você quer. Não é a casa da mãe Joana. Né? Então não vem você porque você é pastor da igreja grande, porque eu vou, você vai coisa nenhuma. Né? Você vai, você se candidate, seja presidente, convença todos os outros que o seu projeto é melhor do que o que está, mude o estatuto, né? Mantenha os pastores, você faz, se quiser. Né? A única coisa que eu posso dizer é que todo mundo que tentou até hoje não teve sucesso. Né? Porque não adianta, né? Quando, lá na Bíblia também, quando os discípulos, né, se exaltaram, Senhor, estão lá falando no teu nome, que você quer que eu vá lá mandar cair fogo? Eu falei, não, deixa eles. Se existe seriedade no coração deles e eles estão fazendo aquilo no meu nome, o que vai acontecer com aquilo ali? Vai prosperar. Se não for, vai acontecer o quê? O que a gente vê acontecendo aí em vários lugares. Né? As coisas que são muito bonitinhas, mas que não têm essência, que não tem conteúdo, que não tem seriedade, que o objetivo e que a proposta real do coração da pessoa não é a unidade de ninguém, é outra coisa qualquer. Né? Esse tipo de coisa, querido, não prospera. Cesta básica sustenta você num lugar durante um tempo, até a fome passar. Depois que a fome passar, você chega a seguinte, pô, tô me vendendo. E detalhe, tô me vendendo barato, hein? E o cara faz o quê? Mete o pé, entendeu? Vai embora, vai cuidar de outra coisa. Então, hoje a minha luta dentro do conselho maior, que é o Conselho do Estado de São Paulo, é não mudar a cabeça de ninguém, porque eu não sou melhor do que ninguém. Mas sabe o que era a minha dor? E aí eu concordo contigo porque isso acontece? Espera aí. 30, 40, 50, 70, 80 homens de Deus se reúnem numa segunda-feira à noite, no nosso caso é segunda. Pra quê? Pra tomar café e jogar a conversa fora? Pô, alto lá, né? Eu acho que a gente tem coisa melhor pra fazer. Então, a razão de ser da associação é o que o irmão falou no começo. Espera aí, você tem que ter um projeto, você tem que ter uma proposta, você tem que auxiliar as pessoas de alguma maneira, porque senão forma um clube. Né? Vai lá pro GRAM, pro Limeira Clube, pra ABB, vai tomar banho de piscina, vai cuidar da sua vida. Né? Para tomar café e jogar conversa fora, você toma café em qualquer lugar e joga conversa fora em qualquer um. Né? Você não precisa reunir homens ocupados, homens de Deus que têm uma palavra, que têm um ministério para isso. Então, a proposta da reunião, inclusive eu quero convidar vocês três, a nossa última reunião do ano, vai ser, se eu não me engano, agora 21, depois confirma para mim, é a terceira segunda-feira do mês agora, vai ser na Escola Adventista, sempre a última reunião a gente é feito lá. Você quer ver mais uma coisa? Sabe em que lugares do Brasil a Igreja Adventista participa de Conselho de Pastores? Vocês sabem? Em Limeira. E não é escola, não. As igrejas adventistas abrem as nossas portas e é um povo maravilhoso que sofre do nosso preconceito. Eles têm alguns, sim, com relação a gente, mas a gente tem muito mais com relação a eles. Tem grandes amigos, pastores. Tem uma foto minha aqui, sabe com quem? Numa programação que a gente fez lá. Ano que vem a gente vai ter outra com o Rodrigo Silva, que é uma sumidade. Tá? São gente de Deus, tem coisas que a gente não concorda, lógico, como eles têm coisas com relação a gente que a gente não concorda. Eu tenho coisas com relação a mim que eu não concordo e que eu não consegui mudar, imagina as pessoas, né? Então, mas estamos juntos, gente, espera aí. Ou você acha que o adventista vai para o inferno? Até porque você acha isso, a gente para a reunião aqui agora e nem fala para esse negócio aí pro ar. Então tem que parar com isso, gente. Nós somos irmãos, temos diferenças sim, dogmas, liturgia diferente, maneira diferente. Temos, mas nós somos o quê? Povo de Deus, de propriedade exclusiva de Deus. Eu não sou juiz de ninguém. E se tem uma coisa que eu fico indignado é com quem acha que o trono de Deus ele empresta para você ou te aluga. Não, deixa eu dar uma sentadinha aqui no trono branco agora, que agora quem vai julgar sou eu. Esquece, querido. Você não é dono da verdade, você não é senhor da verdade.
Muito embora às vezes a minha veemência, às vezes as pessoas interpretam mal, mas eu não sou dono da verdade não, tem muita coisa para mudar na minha vida. Né? Agora, aquilo que eu sei é fruto de pesquisa, de estudo, de empenho, de oração e de uma vida dedicada à igreja, e não é de 3 meses nem 3 anos, não, são de 37 anos. Então, querido, respeite isso, que se você não respeitar isso, vai restar muito pouca coisa para você respeitar na sua vida. Então, nós somos uma construção. Então, uma construção de 37 anos nunca vai ser inferior a uma construção de 3 anos. Né? Por melhor que seja a sua formação, por maior que seja a sua inteligência. Né? Então, eu sou fruto de uma construção. Pela minha vida passaram muitos homens e mulheres de Deus que interferiram, ajudaram, construíram, destruíram, derrubaram e que fizeram do pastor Anselmo o que ele é hoje. E eu tenho tentado fazer da minha experiência e da minha vida, fazer com que isso seja depositado na vida de outras pessoas. De todos aqueles que querem. Porque quem não quer, como eu já disse, não tem como você fazer nada por ele. Sim. Então, querido, é isso. Se ficou alguma dúvida, a gente está aqui. Não, foi bem explicativo, pastor Anselmo, porque é interessante saber. Porque, igual eu falei para o senhor, a resistência é devido a isso. Porque você vê algumas associações de pastores, algumas comissões de pastores que não chegam naquele objetivo, no foco que você espera. E de que dia que é as reuniões e quais locais das reuniões que vocês fazem? Olha só, essa de novembro, que é a última do ano, é a 3ª segunda-feira. Você confirmou isso? É dia 21? Dá uma olhada no celular. Eu acho que é dia 21, mas a gente já vê isso aqui agora para confirmar para os irmãos. É fácil. É isso mesmo, 21/11, 19h30, Colégio Adventista, lá no finalzinho da Vanpré, quase chegando no estudante, 19h30. O que acontece? Essa data não pode ser móvel, porque cria problema, você tem que estar divulgando, quando é? Então, quando o cara bota na cabeça que é aquele dia ali, fica mais fácil. O que estava acontecendo? Era sempre a segunda. Ficava até fácil e ao mesmo tempo esquisito de falar, né? Segunda-feira. Algumas igrejas fazem a Santa Ceia no segundo domingo, umas no primeiro, outras no segundo. Não conheço nenhuma igreja que faça nem no terceiro, nem no quarto. No quinto, então, nem pensar, que nem sempre tem. Então, imagina um pastor que prega de manhã, no domingo, faz a ceia. Né? A Filadélfia, por exemplo, eles têm reunião de manhã, de tarde e de noite. Fazem 3 santas ceias. O cara, na segunda-feira de noite, está lá, o cara está um bagaço. E é admissível, né, que o cara queira descansar naquele dia. Então, a partir de janeiro, sempre a última segunda-feira. Então não vou nem falar que é a 4ª, porque pode ter 5 segunda-feira. Então é fácil o cara gravar, o cara vai lá, última segunda-feira. Eu não marco agenda para o ano todo, porque às vezes acontece de aparecer um evento que, por exemplo, a gente está para ir lá na Unasp para visitar o museu que vai inaugurar, né? O museu do Rodrigo Silva. Estão em obras lá, estão fazendo uma coisa espetacular. Peraí, eu não posso comparar a nossa agenda com a agenda do cara, então tem que ser a data que ele pode. Então eu não deixo o ano todo tomado por conta disso. Eu quero trazer o Hernandes Dias Lopes de novo. O cara tem uma agenda cheia, pastor Edson, todo ano vem. Então eu procuro marcar sempre um quadrimestre. Então, janeiro, última segunda, Comunidade Evangélica Filadélfia. Última segunda de fevereiro, Igreja Bola de Neve. Última segunda-feira de março, Igreja Brasil para Cristo, Pastor Ademar. Ali, não vou lembrar o nome do bairro agora. Fugiu agora o nome do bairro. E abril, porque é mês da Semana Santa, todo ano a gente tem a ceia do Conselho, Assembleia de Deus, Belém. Então nós temos janeiro, fevereiro, março e abril. Filadélfia, Bola de Neve, Brasil para Cristo, Assembleia Belém. Quando for em março, a gente fecha maio, junho, julho e agosto.
porque aí tem espaço para, se acontecer alguma dessas agendas, a gente poder remanejar a data. Então é assim que a gente trabalha, de forma organizada. Hoje a gente tem as mídias sociais. Uma outra coisa que eu queria contar para vocês, que é inédito aqui na cidade. Na última eleição para prefeito, nós fizemos um encontro no Carlton Hotel. Foi o único encontro, teve encontro de TV, teve encontro de rádio, teve encontro de sindicato, teve uns 8 encontros na cidade para conversar e debater com os candidatos. O único encontro que os 11 candidatos estavam presentes foi o encontro da APEL. O único que os 11 estavam lá. E não foi debate, eles foram para lá para serem sabatinados pelos pastores. Debate não é coisa de crente. Um xinga o outro xinga um, o objetivo não era esse. Teve um pico de audiência no debate que nós tínhamos online no nosso canal. Sabe quantas pessoas? 25 mil pessoas. Sabe o que é isso, querido? Respeito, reconhecimento. Isso não se conquista à toa e nem da noite para o dia. Entendeu? É fruto de trabalho. Fizemos agora também com os candidatos a deputado estadual e federal, que são da cidade. Todos não tinha como. Então isso é uma programação que vai fazer parte a cada 2 anos do calendário da APEL, né? Por isso que eu estou te falando. Nós não somos apolíticos, muito pelo contrário. O que a gente não faz é levantar bandeira de ninguém. Tá? E tem mais coisas. Esse programa aí vai ficar longo, vai ter que ser exibido a semana toda. Mas legal que nós estamos... Você pode resolver não ir por qualquer motivo, cara. Agora, você dizer que você não tem o que fazer lá, vai ser impossível. Não, lógico, teremos o prazer de visitar, né? É legal que nós estamos batendo um bate-papo aqui, conhecendo um pouco a história do pastor Anselmo, sobre a APEL, sobre essa associação de pastores de Limeira, com todos esses projetos, esse trabalho que a gente não vê em algumas denominações, em algumas associações. Eu achei muito interessante, muito importante. Eu quero agradecer ao senhor pela presença, né, por ter nos dado esse privilégio de conhecer um pouco sobre a sua vida, sobre o seu trabalho, sobre o ministério. Isso é bênção. Estou muito feliz com a sua presença aqui nesta manhã e logo nós estaremos lá na APEL, participando da reunião. Pode ser dessa agora, essa última que você vai ver agora na igreja adventista ali. Faz uma gravação lá no dia, eu libero para vocês gravarem uma parte da reunião. Bom. Pastor Anselmo, Deus abençoe o senhor, muito obrigado. Amém, querido, amém, foi um prazer grande. E como é de costume, é o visitante que ora para o término do nosso café. Amém. Fique à vontade. Amém. Senhor, nós louvamos o Teu nome nessa hora, te somos gratos, ó Deus, pela oportunidade de estarmos aqui com esses irmãos, falando de coisas concernentes ao Teu reino aqui na terra. Que a unidade, ó Deus, ela seja estabelecida na cidade de Limeira. Que essas questões, ó Deus, que são menos importantes, cedam lugar para aquilo que é mais importante, que é Jesus Cristo em nossas vidas e sendo anunciado para a cidade de Limeira. Nos dá um restante de dia na Tua presença. Eu oro assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Anselmo, obrigado, viu? Deus abençoe você mais uma vez. Arcanjo, Léo. Shalom.